verso 1 até o verso 10. O tema da nossa mensagem nessa manhã é Jesus em minha casa. Com Jesus e entra na nossa casa, tudo muda, tudo se transforma. Amém? Lucas 19, verso 1 ao verso 10. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, homem rico, procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, porque a multidão era grande e ele era pequeno. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo: que é ele que se hospedara com um homem pecador? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Jesus, né? Então, amados irmãos, família é um projeto de Deus, é um grande projeto de Deus, né? Então é um tema muito importante, é um assunto muito importante nas Escrituras. E de todos os projetos criados por Deus, a família tem um valor especial. Então Deus criou a família, e é Deus que sabe dizer como a família deve ser conduzida. Não é o que o mundo diz, não o que a sociedade diz, porque a família é um projeto de Deus. Então a gente vê muitos modismos, muitas coisas, o mundo querendo deformar os conceitos de família hoje em diante. Mas eu sempre digo que quem criou a família foi Deus. Então é Deus que tem os princípios para a gente conduzir a nossa família. Se ele é o criador da família, ele que é o que projetou esse grande projeto chamado família, ele sabe as regras, os princípios, os meios para conduzir a nossa casa e a nossa família. Mas quando a gente olha para toda a história da Bíblia Sagrada, Deus sempre fez questão de usar a família para concretizar os seus propósitos soberanos na história, mostrando quanto Deus tem um olhar especial para a família. Você vê ali a história da família de Noé, por exemplo. Deus tinha um grande projeto: eu quero salvar o pecador, salvar esse povo, então quem entrar na arca vai ser salvo. E Deus escolhe uma família para executar esse projeto. E Deus escolhe a família de Noé, que juntos estão envolvidos na construção da arca. Depois nós temos a história de Abraão. Deus tem um grande projeto de levar a salvação para os gentios também. Aí Deus escolhe Abraão, a família de Abraão, e Deus anda com Abraão, caminha com Abraão, se revela para Abraão e sua família, depois para Jacó, Isaac, José e assim por diante, e as 12 tribos que vão formar a nação de Israel. E aí você vê Deus andando com aquela família. Depois Deus escolhe a família de Davi, a família de Jessé, e diz para Davi: Davi, de você vai vir o Messias. Eu tenho um grande projeto de trazer o Messias ao mundo. E Deus escolhe famílias. No Novo Testamento não é diferente, meus irmãos. Quando Jesus veio ao mundo, Deus escolhe uma família, José e Maria, para trazer o Redentor do mundo. Ou seja, nos maiores projetos de Deus na história para a humanidade, Deus sempre usou famílias. Então Deus tem um olhar muito especial para a família. A família é um projeto que está no coração de Deus, e Deus protege a família. Do outro lado, nós sabemos também que Satanás, ele sabe o quanto a família é importante, e por isso o inimigo tem tentado de várias formas tentar destruir as famílias, porque a família é a base da igreja. Ele sabe que atingindo famílias está atingindo a igreja. Satanás sabe que a família é a base da sociedade, e famílias destruturadas é uma sociedade caótica, e por isso ele ataca famílias. O maior objeto de ataque do inimigo no último tempo, famílias,
Porque famílias estruturadas, você tem uma desordem em toda a cadeia da sociedade. E por isso, mais do que nunca, precisamos orar pelas famílias. Orar pelas famílias. Porque o tempo todo o Satanás quer criar estratégias para destruir, para minar e destruturar famílias, porque ele sabe que isso vai trazer consequências para a igreja, consequências para a sociedade, consequências para o Brasil, consequências para o mundo. Amados, nós temos aqui uma história magnífica, a história de Zaqueu. A história de Zaqueu é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. As crianças conhecem essa história do início ao fim, sempre falam de Zaqueu, o homem pequeno que subiu na árvore. Mas essa história conta princípios importantes para nós sobre família. Quando Deus entra na nossa casa, o que acontece? Isso que esse texto responde. Quando Jesus entra na nossa casa, o que acontece? Tudo muda, tudo se transforma, tudo começa a mudar, a perspectiva começa a mudar. A história começa dizendo que Jesus estava entrando em Jericó. E Jericó é uma cidade muito importante daquela época. E lá nessa cidade morava também um homem muito importante chamado Zaqueu. Esse homem é descrito como o homem maioral dos publicanos. Publicanos eram um alto escalão da sociedade e era representante de Roma, do Império de Roma. Os publicanos são aqueles que estavam a servir de Roma, colhendo os impostos de toda a província da Judéia e enviavam para Roma. Esse homem chamado Zaqueu, ele não era apenas um publicano, ele não é apenas um coletor de impostos, ele era o maioral dos publicanos. E isso mostra que ele era de alto escalão entre os publicanos. Se ele fosse apenas um publicano, já era algo importante da sociedade, mas ele era um dos chefes dos publicanos. Um homem que tinha status, um homem que tinha riqueza, como o texto diz, ele era maioral dos publicanos e também muito rico, diz o texto. Mas o texto mostra também um homem que vazio. O homem sem Cristo é um homem vazio. Zaqueu é um homem que não tinha Cristo e por isso ele estava procurando alguma coisa para preencher o vazio que estava no seu coração. Então ele tinha riqueza, ele tinha status, ele tinha reconhecimento de Roma, o grande império de Roma. Ele tinha uma alta posição na Judéia como publicano, mas faltava algo. Faltava algo no seu coração, faltava algo na sua casa. E quando ele viu falar de Jesus, o homem que tinha palavras transformadoras, ele diz: eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus. Talvez é ele que me falta. Talvez é ele que pode preencher o vazio do meu coração e o vazio dentro da minha casa. E assim ele foi. Então ele viu uma grande multidão que era um empecilho. Sempre vai ter empecilhos para quem quer chegar perto de Jesus. Sempre vai ter. Na nossa vida cristã também. Vai ter empecilhos, mas precisamos vencer os empecilhos. Vencer as barreiras, seja qual for, para a gente chegar em Jesus, perto de Jesus. E assim essa barreira foi vencida. O que Zaqueu fez? Ele corre, sobe num sicômoro, numa árvore para ver Jesus. E Jesus então enxerga Zaqueu primeiro. Isso é interessante no texto. Deus vê Zaqueu, Jesus enxerga Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus olha para Zaqueu naquela árvore, viu um homem perdido, um homem vazio, um homem que parecia ter tudo, mas não tinha nada, um homem que parecia ter riquezas, mas as riquezas não conseguia preencher o vazio do seu coração. Um indivíduo que tinha muito status na sociedade, mas ele não tinha alegria dentro da sua casa, não tinha alegria. Ele saiu para buscar alegria, para preencher o vazio e a tristeza da sua alma. Amados, e Jesus então diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje convém pousar na sua casa. Amados, essa linda narrativa da história de Zaqueu, uma história tão pequena, tão rápida, apenas 10 versículos, mas ela é muito poderosa. Essa história mostra o poder de Cristo, como Ele é capaz de transformar pessoas. Primeiramente, a gente aprende que Jesus vê pessoas diferentes como as outras pessoas veem as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Porque Zaqueu era desprezado pelas pessoas, exatamente por causa da sua posição. Porque ele trabalhava para Roma, o império opressor da Judéia. Ele era publicano, e os publicanos que colhiam e cobravam os impostos eram conhecidos como pessoas ladrões, que cobravam além do preço.
E as pessoas então olhavam para o publicano, para Zaqueu e todos aqueles que faziam parte dessa ordem dos publicanos com muito desprezo. Porque como se fossem traidores da própria pátria, porque estão trabalhando para Roma, colhendo os impostos e às vezes cobrando altos impostos além da conta, e por isso eles se enriqueciam. Zaqueu era um homem desprezado pela sociedade. Para que as pessoas, Zaqueu não merecia ter o olhar de Jesus. Para que as pessoas, Jesus não deveria entrar na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra, o povo começa a murmurar, dizer, é um pecador, Jesus não pode entrar, Jesus não pode falar com Zaqueu, Jesus não pode olhar para Zaqueu, Jesus não pode entrar na casa da família de Zaqueu. Mas Jesus vê as pessoas diferentes. Jesus vê as pessoas que a sociedade despreza e dá vontade de Jesus vê o desejo de mudança daquelas pessoas. E viu isso em Zaqueu. Um coração que queria resolver todo o vazio que estava na sua alma e no seu coração. Jesus entra em casas que foram desprezadas por outras pessoas. Jesus entrou lá. Mas Jesus entrou porque Zaqueu levou Jesus para casa. Jesus mostrou o desejo de entrar. A Bíblia diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. O tempo todo, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar. E vou cear com ela. Vou festejar com ela. E essa casa vai ser diferente. Então Jesus bate na porta. Ele não sai entrando, arrombando a porta. Ele diz, aqui eu não quero entrar. Hoje é dia de entrar na sua casa. Você me leva para a sua casa? Ele diz, eu levo, Senhor. Então é assim que Jesus faz. Jesus quer entrar nas casas, Jesus quer entrar nos lares. Ele mostra esse desejo de querer entrar para trazer a transformação que ele deseja. Mas você precisa levar Jesus. Você precisa abrir a sua casa para Jesus entrar. E Zaqueu fez isso. Jesus transforma casas pela tua graça. Jesus transforma famílias quando ele entra. Tudo muda. A salvação descrita por Jesus não é superficial. A gente vai ver no decorrer desse texto que quando Jesus entra, tudo começa a mudar. A mudança não é superficial. A mudança não é apenas exterior na casa. A mudança é interior, no homem interior, na motivação, nos desejos, na visão. Tudo começa a mudar. Então, o primeiro ponto, amados, Jesus deseja entrar em nossa casa e ficar na nossa casa. Como os irmãos cantaram aqui, as irmãs cantaram, né, o louvor, sobre a Fica Jesus mais um pouquinho. Eu gostava dessa canção, tinha tempo que eu não via essa canção, né? A canção bem antiga, né? Fica Jesus mais um pouquinho, né? Como bonita essa canção, né? Tocante, que é uma frase que tem que transformar em oração na nossa vida. Deus, fica na minha casa, Senhor, fica um pouquinho, fica mais, né? Então isso é muito importante. Então Jesus deseja ficar na nossa casa, Jesus deseja entrar na nossa casa e ficar lá, conforme ele diz aqui no verso 5, hoje convém pousar em tua casa. Hoje chegou o dia. Chegou o dia porque Zaqueu saiu para encontrar Jesus. Chegou o dia porque Zaqueu desceu daquela árvore e conduziu Jesus até a sua casa, abriu a sua casa para Jesus entrar. Mas a iniciativa do encontro não partiu de Zaqueu, mas de Cristo, mas foi Zaqueu que abriu as portas para Jesus entrar. Nós aprendemos também, amados, que a casa é como um centro espiritual. É por Jesus quer entrar na casa. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento, né? Família. Então, mostrando como a família é tão importante. Jesus fez questão de mostrar o seu primeiro poder, o seu primeiro milagre numa festa de casamento, mostrando que ele quer fazer parte da nossa casa, da nossa família, o tempo todo. Porque sem a presença de Cristo na nossa casa, no nosso casamento, não tem como a coisa ir. Precisamos de Cristo. A casa é um ambiente espiritual. A casa representa esse ambiente espiritual. A casa representa um ambiente de formação moral, de valor, de princípios. A casa é um lugar de transmissão de valores, de pais para os filhos. A casa é um lugar de discipulado. Porque a casa é tão importante, a família é um lugar tão importante, tão atacado pelo inimigo. Porque lá é um lugar de transmissão de valores, de moralidade, de princípios, um ambiente de espiritualidade. Por isso Jesus precisa estar lá o tempo todo.
Lá em Deuteronômio capítulo 6, fala que devemos inculcar nos nossos filhos a palavra em casa, ao levantar, ao deitar, ao sair de casa, o tempo todo, mostrando que é através disso que nós conduzimos a nossa casa nos princípios e valores do Senhor. A fé bíblica sempre está ligada à vida doméstica, e o colapso espiritual sempre de uma família começa quando a palavra de Deus não governa a família. Então, o que significa Jesus entrar na nossa casa? Às vezes a pessoa pensa que ter Jesus em casa é ter apenas uma Bíblia aberta, né? Já entrei em casa lá que tinha uma Bíblia gigantesca, nem sei se vende mais, né? Pessoas que tem uma Bíblia gigantesca aberta no Salmo 91, né? E às vezes nem lê o Salmo, né? Deixa aberto, cheio de poeira. E às vezes a pessoa pensa que deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 vai fazer com que o mal não esteja lá, que o mal vai embora, como fosse um amuleto litúrgico, como fosse algo mágico. Mas nós não vemos dessa forma. A palavra dentro de casa e Cristo dentro de casa é quando Deus, por meio do seu palavra, governa a nossa vida dentro de casa. Não apenas a Bíblia aberta, é a Bíblia vivida. Não apenas a Bíblia está lá aberta no Salmo 91, mas a gente vive em comunhão com Deus na prática dos valores. Então, os princípios da Bíblia precisam governar a nossa vida em casa. E assim nós temos a presença de Deus em casa. É submeter a nossa família, a nossa casa ao senhorio de Cristo. É fazer com que possamos criar relacionamentos e uma boa convivência baseado nas Escrituras, a vivência das Escrituras, e permitir que o Evangelho venha conduzir, moldar todo o ambiente da nossa casa, do nosso lar. Isso significa ter Deus em casa, ter Jesus em casa. Não apenas a Bíblia aberta, mas a Bíblia sendo praticada, a Bíblia sendo vivida, a Bíblia sendo compartilhada, a Bíblia sendo nos moldando na nossa vida em todos os aspectos. Há muitas casas que estão organizadas esteticamente, bonitas, bem arrumadas, bem limpas, mas precisa também estar cheia de Cristo, cheia de Deus. Isso é muito importante, amados, ter uma casa cheia da palavra, cheia de comunhão, cheia de princípios. Aleluia. Onde os princípios e os valores de Cristo governam os nossos vínculos dentro de casa, onde quando chega uma pessoa, a pessoa vê que tem algo diferente na sua casa, né? A pessoa chega e diz: tem uma paz reinando aqui, né? Lembro que na faculdade, quando a Irene está fazendo faculdade, foi umas colegas devem fazer trabalho, né? Eu chegar em casa e falar assim: tem coisa diferente nessa casa, tem paz aqui dentro. Tem, porque Jesus está lá. E quando Jesus tem lá, tem paz. Dentro do ambiente é diferente. A pessoa que não é cristã chega e percebe que é algo diferente, que é algo que ela não está vivendo, que ela não está experimentando na casa dela. E isso significa ter Jesus em casa. Mas quando Jesus chega em casa, ele transforma o ambiente. Ele transforma o orgulho em perdão, a agressividade em mansidão, a indiferença em amor, o egoísmo em serviço para com o outro, sem competição. Porque no lar é todo mundo lutando pela mesma causa. A paz reina nesse lugar, e porque o Evangelho muda o tom das conversas, muda a forma que nós tratamos uns aos outros, tratamos os filhos, os relacionamentos conjugais, os hábitos cotidianos. Há uma transformação. Isso a gente vê na história de Zaqueu. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, a coisa muda. A mentalidade de Zaqueu muda. Os desejos de Zaqueu são mudados. A própria presença de Cristo é uma presença transformadora. Porque quando Jesus chega e diz: hoje a coisa vai mudar, vai ter salvação nessa casa, ele entra e diz: hoje convém pousar, morar na sua casa, Zaqueu. A transformação começa a acontecer no coração de Zaqueu, na visão e mentalidade de Zaqueu, e isso vai ser evidente nas suas decisões. Porque Jesus muda o coração de Zaqueu, muda a mentalidade dele, muda a visão dele, ele começa a enxergar de forma diferente. Como Zaqueu enxergava as pessoas? Como objeto de exploração. Porque ele é corretor de posse e roubava das pessoas, explorava. Agora ele diz o quê? As pessoas são objetos de compaixão. E ele diz: eu vou dar metade dos meus bens. Veja a mudança. Isso é significativo, mas porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu,
Os desejos, as prioridades aqui mudam, não é mais dinheiro, são pessoas. Agora, ele não ama mais o dinheiro, ele agora não quer roubar mais, ele não quer explorar mais, isso não faz sentido para a vida dele. Mudou a sua mentalidade, mudou as suas prioridades. Agora ele usa os seus bens para abençoar pessoas. O seu coração não está mais naquilo, e ele diz assim, ó, Senhor, eu resolvo. Não foi Jesus que pediu, foi a transformação natural da presença de Cristo na casa, fez a mudança. Ele mesmo decidiu, eu resolvo, Senhor, dar aos pobres metade dos meus bens. Senhor, de agora em diante eu não sou mais ladrão, o meu coração não está nas riquezas mais, e agora as pessoas que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais, e vou restituir essas pessoas, e não apenas o que eu roubei, não, vou devolver 4 vezes mais. Mas essa decisão de Zaqueu mostra o quanto a presença de Jesus na casa de Zaqueu é uma presença transformadora. Aleluia. Que traz uma mudança de mentalidade. Porque isso Jesus fala para a gente. Quando Jesus entra no nosso coração, entra na nossa casa, nossas prioridades mudam. As nossas prioridades mudam. Os nossos desejos mudam. A nossa vontade é fazer a vontade de Deus. O nosso coração está em Cristo, está em desfrutar a presença de Cristo. Nosso coração não está nas riquezas, no status que Zaqueu tinha. Zaqueu tinha status, Zaqueu tinha importância. Zaqueu tinha muitos recursos, Zaqueu tinha uma casa belíssima, porque ele era muito rico, bem arrumada, com os objetos mais caros, tinha tudo, mas faltava o principal, faltava Cristo naquela casa. Que a beleza não poderia preencher, que os objetos caríssimos não poderiam preencher, faltava Cristo. E quando Cristo chega, tudo começa a fazer sentido. As prioridades mudam. As prioridades mudam, mas Jesus muda as nossas prioridades. O lar é o primeiro campo missionário do cristão. E por isso Jesus gosta de entrar nas casas, nos lares, porque ele que a mudança começa a fazer parte de toda a casa. A casa de Zaqueu nunca será a mesma depois daquela entrada de Jesus. A presença de Jesus já é constrangedora, o fato de fazer Zaqueu entender que atitudes precisam ser tomadas. E a mudança é interna e demonstrada externamente com atitudes. Amados, no verso 9 nós temos um princípio interessante quando ele diz: hoje veio salvação a essa casa. Aleluia. Ele está dizendo, hoje veio transformação nessa casa. Jesus decretou transformação. A presença transformadora de Cristo foi imediata e prática, imediata e visível para todo mundo. E ele falou isso para todo mundo que estava lá fora vendo, e outros criticavam Jesus. Jesus entendeu o coração de Zaqueu. Jesus sabia que havia sinceridade no coração de Zaqueu. Mas o encontro com Jesus transforma a família inteira. A transformação começou com Zaqueu e alcançou toda a sua casa, porque Jesus entrou nessa casa mudando as prioridades, mudando então os relacionamentos. O Evangelho alcança os relacionamentos familiares e produz frutos visíveis, não frutos ocultos, mas visíveis. A salvação não é apenas uma mudança de discurso, de que eu quero Jesus. A salvação é uma transformação de vida. Zaqueu não foi apenas transformado no seu desejo de querer conhecer Jesus, mas esse conhecimento de Jesus trouxe transformação visível para todo mundo. A presença de Jesus confrontou os pecados escondidos de Zaqueu no seu coração. Zaqueu amava a riqueza, Zaqueu explorava as pessoas, Zaqueu tinha outras prioridades, Zaqueu honrava mais o seu status. Jesus chegou e muda isso, sem falar nada. Apenas a presença de Jesus já confrontou os pecados ocultos no coração de Zaqueu. Na verdade, amado, Zaqueu tinha ídolos no seu coração. O ídolo da soberba, do orgulho, das riquezas, do dinheiro, da exploração. Eram ídolos que governavam. E todos esses ídolos caíram por terra quando Jesus entrou na casa dele. Caiu tudo por terra, foram destruídos. E a transformação foi sendo feita a cada atitude que ele dizia: vou fazer isso
vou fazer isso, vou fazer isso. Aquele antigo Zaqueu morreu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, agora vai sair um novo Zaqueu daquela casa. Quando ele sair da sua casa para a rua, é um Zaqueu diferente, que não vai roubar mais, não vai explorar mais ninguém, e não vai ver as pessoas como objeto de exploração, porque ele não é aquele mesmo Zaqueu, é uma pessoa diferente. Amados, agora Zaqueu não é apenas um homem pequeno, mas um homem gigante diante de Cristo. Homem gigante, porque tomou a melhor decisão: abrir as portas para Jesus entrar. Ele poderia dizer: não, Jesus, conversa apenas comigo aqui mesmo. Mas ele diz: vamos para casa, Senhor. Porque a transformação não pode ficar apenas no meu coração aqui, mas também lá em casa. A presença de Jesus é transformadora dos relacionamentos da casa inteira. A restauração que começa no coração repassa pelas convicções de Zaqueu, são mudadas, e as atitudes dele. Zaqueu vivia para si mesmo, agora ele passa a viver para Cristo. Ele vivia para suas ambições, agora ele vive para Cristo. É assim que uma família que tem Jesus dentro dela vive. Nós vivemos para Cristo, para honrar a Cristo, para glorificar a Cristo. Então a nossa vida familiar precisa ser uma vida que venha glorificar a Cristo o tempo todo. Quais são as marcas de uma família onde Jesus entrou? Uma família transformada pelo Evangelho. É uma família que tem perdão. Perdão é algo muito importante, amados. Relacionamento exige perdão o tempo todo. E quando Jesus entra na nossa casa, nós temos a consciência disso. Temos que perdoar. O diálogo nos relacionamentos, porque o Evangelho quebra os muros emocionais dentro de casa. Serviço. Cada membro aprende a pensar menos em si mesmo, começa a pensar no outro membro da família, a cuidar uns dos outros. Discipulado, ensinar o que se aprendeu para o outro. Ou seja, a família é um ambiente de transformação, um ambiente de crescimento espiritual também. E uma família onde Cristo entrou, há temor de Deus. Essa decisão que Zaqueu toma é um temor diante da presença de Cristo. Mas quando Cristo está em casa, você tem temor. O que está lá? Eu tenho temor, porque você vai entender que ali Cristo deve governar. Tudo ali tem que ser governado pela palavra de Deus. E nós temos alguns princípios importantes para nós. Não existe verdadeira conversão sem evidências práticas. Zaqueu demonstrou evidências práticas da transformação. O Evangelho restaura aquilo que o pecado destruiu. O pecado de Zaqueu, que é o ídolo do dinheiro, havia destruído até mesmo a reputação dele. Ele era desprezado pelas pessoas. Havia desprezo. Agora ele é um homem honrado. Ele pode andar na rua com a cabeça erguida, porque ele não deve mais nada para ninguém. E quem lhe roubou vai receber 4 vezes mais. Por quê? Porque o coração dele não está mais na riqueza. Homem honrado. E não tem coisa mais importante, amado, do que você colocar a cabeça para dormir, consciência tranquila. Aquela noite vai ser diferente para Zaqueu de outras noites. As outras noites eram noites perturbadas, de escuridão da alma, de perda de consciência, porque a consciência acusa. Se a pessoa está roubando todo dia para trabalhar, e roubando, está explorando, não tem como a pessoa dormir tranquilo, é uma escuridão na consciência. Mas aquela noite vai ser diferente, com a consciência tranquila, porque ele não deve mais nada para ninguém, foi tudo resolvido, as contas resolvidas e reparadas, e agora ele pode andar de cabeça erguida na rua. Isso mostra o poder da presença de Cristo na casa. Isso Jesus fez com a gente. Quando Jesus entrou na nossa casa, foi isso que aconteceu. Há uma transformação geral na nossa visão, na nossa forma de enxergar as coisas, mudando as nossas prioridades, mudando nosso coração, as nossas palavras, as nossas atitudes, porque o Evangelho muda a nossa vida em todos os aspectos, muda a forma como nós lidamos com o dinheiro, como nós olhamos para as pessoas, muda todos os aspectos, ou seja, o Evangelho muda a nossa cosmovisão. O Evangelho muda a nossa forma de enxergar as coisas. Isso que o Evangelho faz. Nós vemos diferente e agimos diferente, porque o Evangelho transforma a vida integral da nossa casa e começa isso no nosso coração.
Mas perguntamos então, existe algo que ainda precisa ser restaurado em nossa família? Há pessoas dentro da casa que precisam de perdão. A nossa fé é visível no modo como nós convivemos. Cristo está na nossa casa. É que a gente tem que refletir sempre. Agora, outro ponto que a gente vai demonstrar é que Jesus procura os perdidos dentro das casas. Talvez haja algum perdido dentro de casa ainda. E o texto diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que ainda está perdido. Olha que declaração de Jesus. Enquanto você tem a multidão murmurando, dizendo: ó, Zaqueu não merece Jesus entrar na casa dele, o Senhor vai ser contaminado, esse é um homem puro. Jesus diz: eu vim salvar pessoas perdidas. Jesus. Mas que o nosso lar seja lugar onde o evangelho seja pregado, de forma que, se existe um homem perdido ainda, uma pessoa, um filho, um marido perdido ainda dentro da sua casa, que possa ser alcançado. Talvez tenha algum parente ainda dentro da sua casa que não foi alcançado. Então Jesus procura perdidos dentro da casa e acha através da sua instrumentalidade. Você já foi alcançado pelo evangelho, você pode ser o quê? Um instrumento de transformação de outras pessoas dentro da sua casa. Há lares que estão cansados, com feridas, pessoas feridas, e Jesus ele pode usar a sua vida para transformar outras vidas dentro da sua casa. Amém. Amados, Cristo entra onde ninguém acredita mais. Jesus transforma pessoas que a sociedade já perdeu a esperança, como aconteceu com Zaqueu. A sociedade olha para Zaqueu e diz: ó, é um perdido, não tem jeito mais. O negócio dele é dinheiro, é explorar a gente, né? É desprezar a gente. Não tem jeito. O povo já tinha desacreditado em Zaqueu, Jesus não. Porque Jesus, ele transforma vidas através do poder do evangelho. Ele transforma o pior dos pecadores. Você viu para a história do apóstolo Paulo, né? Eu penso que as pessoas olham para Paulo, né, chamado de Saulo, né, perseguidor dos cristãos, como alguém que não tinha jeito, né? Acredito que ninguém tinha coragem de evangelizar Paulo, um cristão, porque só ia evangelizar e morrer. Quem decidiu evangelizar Paulo é só passar de ida, não tinha volta, né? Não tinha volta. Ele procurava cristão para matar. Então quem queria evangelizar Paulo? As pessoas diziam: não tem jeito mais. Jesus diz: ó, eu vou encontrar com ele, e meu encontro vai ser transformador. E no meu caminho, né, quando ele estava com cartas, com autorização para matar mais cristãos, Jesus pega e interrompe no caminho de Damasco, aparece para ele, e aquele encontro foi transformador. Porque é isso que Jesus faz. Quando Jesus se apresenta, Jesus transforma. Aleluia. Mas então, não perca a esperança. Talvez tenha algum parente dentro de casa que você olha assim: é muito difícil. Não existe dificuldade para Cristo. Ore, né? Já vi muitos testemunhos de pessoas que oraram 20, 30 anos pelo marido para converter, e converteu. E vi história também que acompanhei de pessoas que orou a vida toda, irmãs que oraram a vida toda para o marido converter. Ela morreu, ele não converteu. Depois de 5 anos, ele converteu. Então, aquelas orações de 30 anos dela, ela não ficou viva para ver, mas Jesus honrou a oração daquela irmã. Aleluia. E transformou a vida. Então não existe impossível para Cristo, porque a ação de Cristo é transformadora. Transformadora. E Jesus confronta para restaurar. A presença de Jesus confrontou Zaqueu para restaurar ele. Isso que o Evangelho faz. O Evangelho é confrontador. Confrontador. Confronta o nosso pecado, confronta as mazelas da nossa alma para te mudar. O Evangelho é confrontador, confronta mesmo. Essa é a mensagem boa, a mensagem que confronta, que fala a verdade. É a mensagem que muda. E é assim que João Batista pregava, é assim que Jesus pregava. Pregava verdades que confrontam. Jesus não foi lá para apenas passar a mão na cabeça de Zaqueu, mas é uma presença que constrangeu os pecados daquele homem, constrangeu a vida dele, diz: eu vou mudar. Porque a presença de Jesus constrange, confronta, assim como a sua palavra. A missão começa dentro de casa e transforma todos os ambientes, faz daquele lugar um lugar agora de oração, um ambiente de ensino bíblico, um espaço de acolhimento. Agora aquela casa virou um espaço de verdade, de
de consciência limpa, de paz, porque Jesus entrou naquela casa. Aleluia. Amados, há muitas casas com crises espirituais, que possamos levar isso para essas pessoas, mostrar para elas que o segredo para que haja paz na casa dela é Jesus entrar. Amém. Não precisa ser, deixa Jesus entrar na sua casa, deixa Jesus fazer uma visita e nunca mais sair. Que possa cantar a canção que nós cantamos aqui, fica Jesus, fica, não sai não. Faz uma visita para sempre, faz uma visita para ficar para sempre. Permaneça aqui, porque é isso que vai manter a paz dentro de casa, porque Jesus é paz, Jesus é paz, Jesus é transformação, Jesus é vida, Jesus é alegria, e nada ou de outra coisa do mundo pode preencher aquilo que somente Jesus pode fazer. Amados, finalizando, podemos dizer que a maior tragédia de um lar não é a pobreza material, é a ausência da presença de Cristo. Essa é a maior tragédia de uma família. Eu já vi muita história de famílias simples, vivendo com o básico, o que comer, o que vestir, básicos, sem muitas regalias dentro de casa, móveis simples, o básico para sobreviver, para dormir e trabalhar no outro dia. E havia alegria, havia paz, porque a tragédia de um lar não é a pobreza material, é a ausência de Cristo. A maior tragédia de uma família. Casas podem possuir conforto, tecnologia, estabilidade financeira, como havia na casa de Zaqueu, mas se não tiver Cristo, é uma casa vazia, cheia de coisas. Às vezes tem casas que tem imóveis que não tem mais canto para pôr, mas está vazia de Deus, está vazia. A pessoa chega na casa, sente um vazio, com a casa repleta de imóveis, de primeira, mas não tem Cristo. É Cristo que muda o ambiente, muda a vida, muda o ambiente da família. E que essa é uma mensagem, amado, para você compartilhar para outras pessoas, compartilhar para o seu vizinho, mostrar para o vizinho, lê a história de Zaqueu, você pode evangelizar dessa forma, lê a história de Zaqueu, vê a pessoa que está atribulado, lá atribulado, seja instrumento de Deus, só lê a história de Zaqueu, depois a gente conversa, não for você evangelizar, aí você depois vai lá e explica a história, mostra como a presença de Jesus transformou a casa de Zaqueu, começando com a vida de Zaqueu. O Evangelho trouxe salvação, trouxe arrependimento em Zaqueu, porque o arrependimento, porque não há transformação sem arrependimento, para depois vir o que? Restauração total da dignidade, do nome, para que possa andar de cabeça erguida na sociedade e sendo exemplo de que quando Jesus entra na nossa casa e os seus princípios ficam na nossa casa, a nossa casa nunca será a mesma, porque a nossa vida também nunca mais será. Amém, amados? Que possamos dizer sempre a Jesus, não sai da minha casa, fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor, porque é Ele que é a razão da nossa alegria, porque a gente podemos passar por crises financeiras, crise de saúde, mas não pode faltar Cristo. Porque se Cristo vem em casa, nós aguentamos as crises, nós aguentamos as dificuldades, aguentamos os momentos de enfermidade com Cristo do nosso lado. Cristo em casa. As perseguições, aguentamos. Mas sem Cristo não tem como a gente enfrentar a dificuldade da vida. Que Cristo esteja sempre na sua casa. E que você sempre pode dizer, Senhor, fique aqui sempre em casa, porque com o Senhor eu vou vencer as batalhas que enfrentamos. Amém? Coloca de pé, vamos orar ao nosso bom Deus. Obrigado, Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor visitou a minha casa e ficou lá. Muito obrigado, Senhor. É a Tua presença que traz paz nos nossos lares, é a Tua presença que traz conforto no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor continue nos nossos lares. Ó Deus, e faça com que esse exemplo do Senhor nos nossos lares possa ser um modelo para impactar outros lares, Senhor. Use, Senhor Deus, as nossas famílias para ser instrumento de transformação de outras famílias. Ó Deus, assim como o Senhor usou muitas famílias na Bíblia, Senhor Deus, para ser instrumento de transformação de outras famílias, que o Senhor possa usar as nossas famílias, Senhor. Ó Deus amado, que a presença magnífica, ó Pai, do Verbo encarnado que é Cristo, possa ser uma presença transformadora, Pai.
Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha passear na nossa casa, estar ali sempre. Ó Deus amado, colocando os seus valores e os seus princípios, norteando, Senhor, a nossa vida e o nosso lar. Ó Deus amado, use, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, as famílias de cada um deles. Ó Deus, e se porventura algum membro de alguma família das suas vidas, dos teus filhos, Senhor Deus, aqui presente. Ó Deus, algum membro, algum parente que ainda não encontrou o Senhor, que ele possa encontrar o Senhor dentro dos lares, Pai, onde o Senhor está. Ó Deus amado, visita essas pessoas, Pai. Ó Deus, transforme essas vidas que não foram alcançadas. Aleluia, os parentes Senhor. descrentes, que o Senhor, através do teu poder, possa alcançar essas vidas através do nosso testemunho, do testemunho do nosso lar, da nossa casa. Ó Pai, que teu Santo Espírito possa inquietar esses corações vazios, Pai. Ó Pai, que estão longe do Senhor. Ó Pai, usando a vida sobre os teus filhos, das suas filhas, como transformação de outras vidas. Ó Pai, nós oramos a Ti, gratos, meu Deus, e que o Senhor continue na nossa casa. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém.